convidava, eu ia. Aí eu morei um tempo em Jacumã, e lá eu já fazia um trabalho na igreja católica, que tinha o padre era muito meu amigo, e tinha amigos espíritas, e fui me entrosando. O resultado é que eu queria um trabalho que eu pudesse ajudar as pessoas. Então, na igreja católica, a gente lá em Jacumã, é uma praia muito bonita, muito boa, mas tem muita pobreza, tem muita prostituição infantil. Então, a minha preocupação quanto ao vigário de lá era exatamente isso. Porque o turista vai só desfrutar, ele não deixa nada. Ele só deixa pobreza e muita desorganização social. Então, quando eu fui convidada para vir para o Educar, organizar o nosso brechó, aí eu vi, né? Eu sou costureira de nascença, porque eu não vivo sem uma máquina de costura. Aí, resultado, tudo que eu alcancei e ganhei na vida, que eu agradeço muito, foi com o meu trabalho. Aí, então, hoje, o meu tempo disponível, que graças a Deus eu tenho bastante, eu procuro fazer esse trabalho em prol dos irmãos menos favorecidos, né? Como eu vim lá no sertão, como diz Luiz Gonçalves, que a maleta era um saco e o cadeado era um nó, aí eu não tenho medo de trabalho, não. Eu quero trabalhar. Então, pronto, estamos com esse projeto, esse braço do Educar lá em Jacumã. E, se Deus quiser, com a ajuda dos nossos irmãos, a gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser, vai ter gente para tocar junto com a gente, e esse batalhão vai crescer. Quanto ao brechó, eu estou precisando muito de doação. Agora a gente está com 3 gestantes precisando de enxovais. E a gente não está fazendo enxoval, mas no próximo ano a gente vai fazer. Aí eu estou pedindo aos irmãos que tiverem roupas, sapatos, o que tiver, fralda, o que tiver, a gente dá um jeito, né? E quanto ao irmão Severino, que eu sou fã, viu, irmão? A minha pergunta é a 4ª, mas já que eu estou aqui, vou perguntar logo. Então, minha pergunta para o professor Severino é o seguinte: o que foi que fez ele abraçar a doutrina espírita? E ela viu, e ela botou aqui, de Severino para Severino. Toda severina é assim, como todo severino também. Olha, gente, eu era para ser padre, não sei se vocês sabem dessa história, mas a maioria já sabe. Fui à mediunidade, primeiro ponto, que não escolhe religião, sexo nem cor. E segundo foi a dor. Eu vim pela dor. Mas se não fosse a minha esposa que está aqui presente, é possível que eu tivesse fracassado. Porque eu fui obsediado por 14 anos, diuturnamente, 24 horas por dia. A obsessão tão forte que eu não podia me alimentar. Eu não tinha condições de me alimentar. Eu tinha passado tanta fome na infância e essa obsessão chegou numa hora, eu já podia comer alguma coisa e passei a continuar sem poder comer. E não mudou muito, porque hoje eu vou para o médico e ele diz que eu não posso comer, então eu vou morrer de fome. Mas a obsessão foi intensa. E eu naquela época eu tinha terminado meu curso de graduação, tinha ingressado como professor na universidade e eu não queria mais compromisso nenhum. Para mim eu tinha chegado ao meu ápice. Eu digo, daqui para frente vai ser cadeira do papai e colchão de bola. Era o que eu pensava, né? Minha vida, tudo que eu sofri até agora está resolvido, mas eu não sabia o que me esperava. A cobrança espiritual veio aí.
Deus foi tão bom que no meu tempo de seminário, minha mediunidade foi obnubilada. Eu não via, não sentia, eu não tinha nenhuma uma acessibilidade mais ostensiva do Espiritismo. Talvez se tivesse, eu não tivesse ficado lá. Mas quando eu terminei o meu curso de graduação, que eu fui fazer mestrado na USP, eu com salário de professor, um carro novo, eu só conhecia carro do partido de mão até então, né? Eu tinha conseguido um status assim, de professor universitário, com pós-graduação na USP, com bolsa do PICD, eu pagava só o meu apartamento, a bolsa cobria, ficava o meu salário livre para mim na época. Quer dizer, quando eu achei que o problema tinha acabado, aí chegou a cobrança. Eu fui fazer um curso na USP, no sábado, na USP, em Santo Amaro, e eu fui pegar o ônibus de frente do edifício Joelma, no Vale do Anhangabaú, onde tinha havido um incêndio, em 1974. O Joelma pegou fogo e muitos se suicidaram ali. E 3 espíritos suicidas me reencontraram, não me encontraram por acaso. E aí passaram a me obsediar dioturnamente. Eu pensava que eu estava doente, que eu tinha um tumor no estômago, eu ia para o médico, o médico passava remédio, não fazia efeito, Valium 10, todo esse Rivotril da vida, não fazia, porque não era para mim remédio, era para os espíritos que estavam me obsediando. Então, dessa obsessão que durou 14 anos, eu sobrevivi por causa da minha esposa. Porque ela foi se agudizando, eu perdendo peso. Eu achava que na área de saúde, eu achava que eu estava com câncer no estômago, porque eu não conseguia comer e me alimentar nada. E aí, um dia que eu estava muito ruim, eu ouvi uma voz, porque eu não podia ficar sentado, nem em pé, nem deitado. Eu não tinha mais local que me coubesse. Eu comecei a andar numa daquela rua de São Paulo e ouvi uma voz dizer assim: você não fica bom porque você não quer. Eu achei que aquele era alguém que estivesse ali. Eu olhei uma distância assim, como está ali, Andara e Paulo e você, não tinha ninguém. São Paulo é assim, o povo é um povo muito sem tempo para nada. Se você se aproximar de alguém para pedir uma informação, ele não diz nem que não dá, faz e vai embora. E eu digo: quem está falando comigo? Eu olhei e não vi ninguém. Mas aí, quando eu continuei a andar, a voz repetiu: eu já disse que você não fica bom porque você não quer. Eu parei de novo, era uma voz muito nítida. Aí eu digo: meu Deus, quem está falando comigo? Eu até aí não pensava que fosse espírito. Aí, quando eu andei novamente, na terceira vez, ele disse assim: eu já lhe disse que você não fica bom porque você não quer. Eu estava me sentindo muito mal respirava, angustiado, como que está com um problema invisível que você não sabe qual é. Não tinha sossego, nem dormia, nem me alimentava, eu estava numa fase dificílima. Aí quando eu vi pela terceira vez, eu vi que não era gente, era espírito. Aí meus olhos se encheram d'água, veio uma alegria interior, ligou, me diga o que eu tenho que fazer. Aí eu já apelei para, de onde viesse ajuda para mim estava bom. Aí eu disse assim: você mora no 3º andar, pule de cabeça para baixo que você vai ficar bom. Aí eu me apavorei, porque o pior que fosse a minha situação, eu nunca pensei em suicídio. E isso, pessoal, durou 14 anos. Eu não quero ser prolixo, mas foi aí que a minha esposa disse: olha, seu problema é mediunidade. E eu disse para ela, quando eu me casei, eu disse: olha, eu não quero saber dessas coisas que você vive aí, isso aí para mim não. Eu, na minha ortodoxia, na minha teologia, fanático, eu era fanático, eu ia para a missa todo domingo, tinha que rezar mesmo, meu texto, aquelas coisas todas. E aí eu tinha dito a ela: olha, você nunca receba um espírito na minha frente. Porque eu não tinha medo, eu tinha pânico. Eu disse: se ela receber, eu vou achar que não é minha mulher, não quer mais nem perto de mim. Minha mulher era essa. Aí quando foi o dia que eu cheguei em casa, eu tinha vindo da faculdade, angustiado, eu deitei para tomar um cochilo. Quando eu deitei, eu tive a ideia que eu estava caindo num cacimbão sem fundo. Eu caía, não chegava embaixo. Eu despertei angustiado, aí despertei já gritando. Ela veio, aí disse assim: olha, ela nunca conheceu meu pai. Meu pai desencarnou em 1971 e eu casei com ela em 79. Ela nunca teve a oportunidade de conhecer. Mas quando ela chegou,
chegou, ela disse assim, olha, tem uma pessoa aqui que quer falar com você, não tenha medo. Aí naquela altura eu estava numa angústia tão grande, eu disse, quem é? Aí ela já começou a falar. Eu conheci que era meu pai. Meu filho, o que está acontecendo com você? Aí eu não consegui segurar a emoção. Ele disse assim, olha, eu vou trazer uma pessoa aqui para conversar com você. Eu estou vendo que você não tem condição de conversar comigo. Aí trouxe um espírito de uma psicóloga, que conversou 45 minutos comigo. Nesses 45 minutos, ele me disse coisas assim maravilhosas. Você não está doente. Você está chegando a uma nova fase na sua vida. Você agora vai assumir um outro tipo de compromisso. Não fuja. Quando você estiver assim, pegue sua esposa, dê uma volta aqui pelo quarteirão, e tudo isso vai passar. Mas quando esse espírito saiu, estava zerado. Parece que ela levou tudo o que tinha. Aí eu, na minha incredulidade, eu disse, coisa da minha cabeça, eu pensei que era... Achei que aquilo era tudo algo que eu tinha criado na cabeça. Mas quando eu terminei de dizer isso, o espírito voltou. Aí foram 14 anos sem me alimentar. Eu já voltei do mestrado. Quem me salvou foi ela e a família, Zé Crispim, Dona Helena, bom samaritano, na minha casa, que hoje eu estou à frente, graças a Deus. Depois de 14 anos, para não ser prolixo, eu já na doutrina, porque eu passei 5 anos estudando para não aceitar o espiritismo, eu queria negar o espiritismo. E só me encontrava com ele, Quando eu resolvi, depois de 5 anos, me tornar espírita, eu abracei a doutrina, aí eu comecei a estudar Allan Kardec, comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o Evangelho, porque eu só poderia ser espírita através do Evangelho. Não tinha outro jeito. Se não fosse com Jesus, eu não teria entrado no espiritismo. Mas foi Marcos 9,38 quem me deu a senha. Quem disse que Tiago aproximou-se de Jesus e disse, mestre, vimos um homem que não nos segue conduzindo espírito e nós o proibimos. Ao que Jesus disse, não devia ter proibido, quem é por mim não pode ser contra mim. E a partir daí eu comecei a estudar a doutrina espírita com base no Evangelho. Porque se Jesus não tivesse no espiritismo, eu não estaria. Filosofia ótimo, ciência ótima, mas sem moral religiosa e evangélica não tem espiritismo. Por isso que esses meus trabalhos são todos a partir daí. Depois de 14 anos, eu já na doutrina, já fazendo palestras, já trabalhando, já na mesa de desobsessão, depois de já ter sido conquistado pela doutrina, depois de 14 anos eu continuava com as obsessões do mesmo jeito. Então foi uma manhã, eu fiz uma prece a Jesus e disse, Jesus, com você ou sem você, vivendo ou morrendo, eu nunca mais vou deixar de te seguir na doutrina espírita. Vocês têm uma ideia, eu ia para a universidade de manhã, eu vomitava, desculpa a expressão. Na beira da mata, que eu morava ali em Cristo, não saía nada, não tinha comido nada. Tamanho era o processo. Aí quando foi uma noite, eu me sentei lá na torre, quando eu já tinha mudado, já 14 anos depois. Aí quando eu me sentei para fazer minhas preces, 3 entidades apareceram. Do nada. Começaram a girar em torno de mim. Eu conheci muito bem a fisionomia de todos os 3. E todos os 3, eu tenho uma entidade que me acompanha, eu não vejo, mas eu escuto. Ela não deixa eu ver quem é. Eu já cansei de procurar e não vou mais atrás. Eu sei tudo que ela diz. Eu até brinco, eu disse que é meu Galvão Bueno, porque ela vai narrando as coisas que vão acontecendo. Ela diz, prepare-se para uma grande revelação. Esses 3 espíritos foram suicidas em outra encarnação por sua causa. Você os levou ao suicídio. Então ele encontrou você lá em São Paulo, lá no edifício Royama, que eles também foram suicidas lá. E aí eu me emocionei muito, pedi perdão a eles. Eles disseram assim, nós viemos lhe dar uma trégua, porque você está num caminho, e é um caminho do bem. Agora se você sair, a gente volta. E a partir daí cessou o processo.
Eu sinto ainda esse que tem. Tem lugar que eu vou fazer palestra sobre suicídio e eu sinto. E todo ano, quando é o mês passado, eu meio suicídio, eu sinto. Eu sinto que eu tenho com ele, com o doutor Bezerra, com Maria de Nazaré, uma missão de auxiliar as pessoas que, por obsessão ou por qualquer problema, têm ideias suicidas. Porque eu poderia ter sucumbido, não sucumbi por causa da espiritualidade. Então é por isso que eu não sou lá muito burro, vou continuar na doutrina nessa encarnação e pedindo que na outra eu venha já com a família espírita, porque não foi fácil. Ser chamado, mudar de religião não é fácil. Sobretudo uma pessoa que leva muito a sério, porque eu nunca fui mal católico, eu era fiel a tudo, submisso a dogmas, mas eu me libertei por causa de Jesus que me diz que a gente tem que buscar a verdade, porque só ela liberta. Então você era um Paulo. Era o quê? Paulo. É possível, né? Eu não digo que era o Paulo, eu tinha o mesmo comportamento dele, né? A minha ideia era essa. Eu era muito ortodoxo e defendia com todos os princípios a Igreja Católica, enquanto fui. Mas como espírita, eu defendo os postulados da doutrina agora com diferença. Eu respeito a religião dos outros. E cada um tem seu caminho para Deus. Sou amigo de pastor, de padre. Bendita essa obsessão que nos ajudou. Né? Mas amém, meu irmão, mas amém. E eu até agradeço, eu fico feliz porque nos grandes momentos da minha vida você está sempre por perto, não sei porquê. A você, o nosso irmão aí de Itapororoca, vocês, eu tenho muito carinho por você, da Luz, a família toda. Eu tenho um evangelho com a irmã de São Paulo, que eu, todo dia, às 10 horas da noite, a gente coloca o evangelho no horário das 22 horas. É um evangelho do WhatsApp. As pessoas usam o WhatsApp para fofoca. Eu uso para levar o evangelho de Jesus. Então o Whindersson retransmite, pediu licença e retransmite lá com o grupo dele. Já faz muito tempo que ele dá um apoio muito grande. E eu agradeço em nome de Jesus, não é meu filho. É Jesus que lhe agradece pelo seu empenho de levar o nome dele para outros locais. Essa, resumidamente, é a minha história. Porque é que eu sou espírita, porque é que eu não sou espírita porque disseram que era bom. É porque eu descobri que é o meu caminho. E o caminho daqueles que querem chegar a Jesus com liberdade, com responsabilidade. Porque a gente recebeu primeira, segunda e terceira revelação. Nós sabemos mais do que os outros, não é porque somos melhores. Isso nos faz mais responsáveis. Essa é a minha pequena